Olá, seja bem-vindo no canal Viva com Sabedoria. É sempre um prazer ter o carinho de sua audiência. Esta é a série O Motivo de Coragem. Essa é a lição número 3, intitulada Coragem de Escolher. E nós estamos a estudar um subtema bastante interessante. Ele é único, digno de sua adoração. E nós estamos a analisar aprofundadamente Apocalipse capítulo 14, versículo 6 e 7, que tem que ver com a primeira mensagem angelical. Vamos continuar a apreciar a primeira mensagem angelical. O versículo 6 e 7 diz o seguinte: E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno. Versículo 7. Dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Nós estamos a continuar a analisar a respeito do versículo 7 e a passagem que diz assim: Temei a Deus. Temei a Deus. Bem, em resumo, se você não estudou a primeira parte desse estudo, nós mostramos aqui a inter-relação, a interligação que existe entre o Evangelho, a hora do juízo, o temer a Deus, o dar-lhe glória e adorar aquele que fez os céus e a terra. Para que você tenha uma noção, já que não assistiu o vídeo anterior, veja que o Evangelho eterno são as boas novas de que Jesus, o crucificado e ressurreto, é agora nosso sumo sacerdote, está agora no lugar santíssimo para fazer expiação final dos nossos pecados em um juízo investigativo. E o Apocalipse 14, o versículo 7, neste exato momento, ele adverte as pessoas a dizer que temei a Deus. Por isso é que diz que chegou a hora do seu julgamento. O que quer dizer que temer a Deus e julgamento são duas passagens interligadas, porque o julgamento envolve a lei de Deus como padrão e norma para julgamento de todos os habitantes da terra. E temer a Deus, nós vimos no estudo anterior, à luz de Eclesiastes 12, versículo 13, significa obedecer todos os mandamentos de Deus. Conseguiu perceber? Muito interessante. Bem, nós vamos continuar a analisar nesse estudo a respeito de temor a Deus. E nós vimos que o temer a Deus representa aqui a obediência a todos os mandamentos de Deus, que é a norma ou padrão para julgar todos os habitantes da terra, à luz de Apocalipse 14, o versículo 7. Bem, nós também analisamos claramente que, à luz de Daniel, capítulo 7, versículo 25, um poder haveria de alterar a lei de Deus. Eu quero recapitular esse versículo consigo. Daniel capítulo 7, versículo 25. É bastante importante e elucidativo, que diz o seguinte: proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Vê, que esse poder, que de acordo com o versículo 9 de Daniel capítulo 7, que é um chifre pequeno com olhos e boca e proferiu coisas grandiosas, ele vai alterar a lei de Deus, vai mudar a lei de Deus. E esse mesmo chifre é apresentado em Daniel capítulo 8, o versículo 9, como da seguinte maneira, que saiu deles um chifre pequeno, cresceu muito para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa, engrandeceu-se até contra o exército do céu, alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou, e se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e tirou o sacrifício contínuo, e lançou por terra o santuário de Deus. O exército foi lidado contra o sacrifício contínuo por causa das transgressões e lançou a verdade por terra, e o que fez prosperou. Vê que o chifre de Daniel 7 é o mesmo chifre de Daniel capítulo 8. Faz inferência do mesmo poder, que aqui, dentro do seu contexto, representa o papado, que alterou a lei de Deus e destruiu a verdade a respeito do santuário de Deus, a posição de Cristo como mediador e a posição de Cristo como sumo sacerdote, aquele que com seu sangue oferece perdão e oferece justiça para que os habitantes da terra, pura e simplesmente mediante a fé, pudessem receber o perdão e a justiça e a santificação e a salvação. Essas todas verdades, esse chifre pequeno lançou por terra, inclusive a respeito da lei de
Deus. Os 10 mandamentos, ok? Até aqui, estamos juntos? Bem, é importante entender que também quando a expressão diz que temer a Deus em relação ao julgamento, cuja lei é o padrão e norma, é outra inferência que está relacionado com o Apocalipse capítulo 13. Veja bem aqui, Apocalipse capítulo 13. Apocalipse 13. Apocalipse capítulo 13. O versículo 16, o versículo 15 e o versículo 16, que diz o seguinte, versículo 16 e o 15 e o 16, diz assim: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Faz que todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, e livres e servos, lhe sejam posto um sinal ou marca na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Percebeu? Vê que, num contexto histórico, esse chifre pequeno alterou a lei de Deus. E num contexto profético, à luz de Apocalipse 13, versículo 15 até 17, nós veremos que esse mesmo chifre pequeno, identificado como sendo a besta, será adorado por impor à realidade humana a marca da besta. Agora, está a entender temer a Deus? Sim, temer a Deus, porque nesse grande conflito entre o bem e o mal, há pessoas que pensam que temem a Deus, no fundo, estão a temer o homem, por estarem a observar ou a guardar mandamentos ou ensinos que são tradições e costumes dos homens e que não têm nenhuma base bíblica, percebe? Porque temer a Deus significa guardar todos os mandamentos de Deus. E Satanás, através da besta e da imagem da besta, vão estabelecer a marca da besta para que os seres humanos, pensando que estão a temer a Deus, no fundo, estão a temer o homem por estarem a guardar e a honrarem preceitos ou mandamentos que são tradições ou hábitos e costumes elaborados e produzidos pela engenharia humana, cujo grande autor é Satanás. Consegue perceber isso? Veja que aqui nós temos um conflito entre a lei de Deus e a lei dos homens, ok? A lei de Deus, quando eu obedeço mediante a fé em Jesus Cristo, eu temo a Deus. Mas a lei dos homens, quando eu obedeço, eu temo os homens, eu honro os homens acima de Deus. Vamos analisar esses aspectos mais profundamente à luz de Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse 7, versículo 1 até 3, diz assim: Vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então nós conseguimos perceber aqui uma oposição, um antagonismo entre o selo de Deus e a marca da besta. E lembre-se que a mensagem do primeiro anjo é temer a Deus. E temer a Deus significa guardar os seus mandamentos. E tudo isso está dentro de um contexto do julgamento. Entende? Está dentro do contexto do julgamento. Se você está a obedecer mandamentos que são preceitos dos homens, você está a adorar a Deus em vão. Marcos 7, versículo 7. Mas se você está a obedecer os mandamentos da palavra de Deus, você está a temer a Deus. E você vai receber o selo de Deus. E você não receberá a marca da besta. Bem, qual é o selo de Deus e qual é a marca da besta? À luz do livro de Isaías, capítulo 8, versículo 16, nós entendemos claramente onde podemos encontrar o selo de Deus. Onde podemos encontrar o selo de Deus. Isaías capítulo 8, versículo 16. Isaías capítulo 8, versículo 16. Diz o seguinte, já tenho aqui, Isaías 8, versículo 16, sim.
Diz assim: liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Liga o testemunho e sela a lei. Oh, interessante. O selo de Deus está na lei. E um selo, para ser selo de verdade, à luz dos costumes dos reis do Médio e Antigo Oriente, ele tem que ter 3 características importantes: o nome, o cargo e o território. E quando nós analisamos o 4º mandamento da Santa Lei de Deus, o 4º mandamento da Santa Lei de Deus, nós conseguimos perceber claramente essas 2 características, né? O Êxodo capítulo 20, o versículo 8 e até o versículo 11 diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aqui é o nome dele, Deus. Versículo 11: porque em 6 dias fez, está aqui o cargo dele, Criador, os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Está aqui o território dele, céus e terra, mar e as fontes das águas. O único mandamento que contém essas 3 características é o sábado. Note que os 4 anjos, ao segurarem os 4 ventos, a ordem sai diretamente do lugar santíssimo, onde Jesus, nosso sumo sacerdote, está a começar desde 1844, começou o juízo investigativo para fazer expiação final dos nossos pecados. E manda o primeiro anjo para advertir a terra para que temam a Deus. Por quê? Porque o papado atacou a lei de Deus, atacou a obra mediadora de Jesus Cristo, atacou o santuário celestial e oferece aqui na terra mediadores humanos e preceitos humanos para desencaminhar e tirar dos holofotes Jesus Cristo como grande centro do plano da salvação. Inclusive, também alterou o sábado, estabeleceu o domingo como sendo a marca de sua autoridade, em oposição ao selo de Deus, que é o sábado. Esse conflito que Deus diz que temam a Deus, por causa desse conflito existencial, no final da história, nós teremos de enfrentá-lo. Todas as pessoas que temerem a Deus irão guardar todos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, e receberão o selo de Deus. E todas as pessoas que rejeitarem os mandamentos de Deus irão rejeitar Jesus e seu infinito sacrifício para conceder-lhes perdão, porque irão viver em rebelião contra a lei de Deus e em plena atividade de pecado, porque estão a violar a lei de Deus. E ali rejeitarão o sacrifício de Cristo e receberão a marca da besta. Não é interessante esse conflito? Por isso é que Deus, vendo essa obra final da controvérsia entre o bem e o mal, ele está a advertir na primeira mensagem angelical: temam a Deus. Vamos voltar para Deus, vamos voltar para a Bíblia, vamos voltar para Jesus, vamos voltar para os 10 mandamentos da lei de Deus, não dos homens. Vamos voltar para a justiça de Deus revelada em Jesus Cristo. Vamos clamar no sangue de Jesus Cristo para que nossos pecados sejam perdoados, nossas transgressões sejam perdoadas e nossos pecados sejam removidos dos sagrados livros. Vamos, através do sangue de Cristo, clamar para que recebamos um novo coração e a lei de Deus esteja escrita em nossa fronte, em nosso coração, para não recebermos o domingo, que é a marca da Igreja Católica, que é a marca da besta. E o texto é claro, amigo. O texto é claríssimo. Apocalipse 14, versículo 7. É claríssimo. Apocalipse 14, versículo 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus, porque é vinda a hora do seu juízo. E eu quero terminar com esse texto aqui de Joel, capítulo 3, creio que seja o versículo 15. Joel capítulo 3, o versículo 15. Joel capítulo 3, o versículo 15. É um livro bem pequenito, versículo 15, que diz o seguinte, versículo 14, melhor dizendo: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Sim, esse momento entre a marca da besta, o domingo, e o selo de Deus, o sábado, quem irá temer a Deus? Temer a Deus e dar-lhe glória. Esse dia está a chegar. E quando esse dia chegar, de que lado você estará? Você irá temer a Deus?
Você irá honrar a Deus? Você irá se submeter a Deus? Pense nisso e lembre-se que viver com sabedoria é ter Jesus no coração. Eu aguardo para a terceira parte desse estudo da lição número 3. Que Deus o abençoe.